A paz do Senhor Jesus Cristo, meu dileto e amado irmão e irmã. Que a graça de Deus Todo-Poderoso chegue a mim, chegue a você, permaneça em mim, permaneça em você. Esta graça gloriosa, que não custou dinheiro, que não custou sacrifício humano, que não custou nem um esforço em qualquer sentido do ser humano. Ela chegou a você de graça, sem custar absolutamente nada, e está no mundo, e vai permanecer no mundo, até que Jesus um dia volte. Então, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, no sentido singular, a sua igreja, então o Espírito Santo, que hoje está sobre a terra, vai subir com a igreja e aí não haverá mais graça. Com isso, fechou-se a última dispensação, chamada dispensação da graça, que é o favor imerecido dos homens. Nenhum de nós merecíamos, pois todos pecaram, está escrito, e destituídos estão da glória de Deus. Não há judeu, não há grego, não há romano, não há mesopotâmio, não há egípcio, não há nenhuma nação da terra, não existe nenhuma nação que não esteja destituída. Porém, essa destituição da graça por conta do pecado será restituída a partir do momento que você olha para Jesus e aceita Jesus com o seu sacrifício. Qual foi o sacrifício? Morreu na cruz. Nós éramos prisioneiros. Nós estávamos sequestrados por Satanás através do pecado. Ele lá na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, nos limpou. A saber, aquele que olhar para ele, olhar para mim, serei salvo, diz a palavra. Se você obedecer, ir a Jesus, porque ele já veio a nós. Quando é que ele veio? Quando morreu na cruz do Calvário. A obra de Deus já foi feita. Alguém está esperando algo mais? Esperando o quê? É você que tem que ir agora. Você é que tem que tomar a decisão de procurar Jesus agora e recebê-lo, porque ele já fez a obra redentora na sua vida. Já morreu por você. Satanás não pode mais, se você quiser, ele não pode mais continuar te aprisionando. Você que está aí, que é prisioneiro do diabo, nas drogas, na cachaça, na violência, no roubo, na prostituição, nas misérias que este mundo oferece, você não devia estar nisso. Ah, mas eu não tenho força. Como não tem força? Se ele morreu para te dar força. Como não tem força se ele morreu para te salvar? Quem é o diabo para te levar, continuar com você como prisioneiro dele, sendo que Jesus já te libertou? Só que acontece, você tem que tomar a decisão. Em 1888, quando houve o decreto da libertação da escravatura no Brasil, eu não vou discutir isso, que não cabe aqui. Mas nem todos os escravos daquelas fazendas de café, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, de canaviais lá no Nordeste, nem todos quiseram sair. Continuaram lá na fazenda, prestando os mesmos serviços da forma como vinha prestando no tempo da escravidão. Por quê? Não, aqui mesmo está bom para mim, então continuaram. Mas a princesa Isabel, realmente com aquele decreto, deu liberdade. Todos podiam abusar da lei. Daquele decreto-lei, falar, a partir de hoje eu estou livre. Chegar no seu patrão e falar, olha, você não é mais meu dono, eu agora sou de mim mesmo, eu tenho meu próprio domínio. Mas muitos não quiseram. Então, muito embora Jesus tenha morrido na cruz para proporcionar a todos nossa salvação, tem pessoas que, não, eu vou continuar na prostituição, eu vou continuar no roubo, vou continuar no pecado, no crime, na violência, na mentira, no engano, vou continuar servindo a Satanás. Problema seu. Jesus não tem absolutamente nada com isso, porque ele morreu para te salvar. Vou ler aqui um texto, vou ver se isso é verdade. Está aqui, ó, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto para você, dileto e amado irmão, por que você tem que ir para o inferno? Por que você tem que, no futuro, quando tudo aqui encerrar, e Deus encerrar a tua humanidade, por que você tem que ir para o lado de Satanás? Porque você vai ressuscitar na segunda ressurreição, não na primeira. A primeira é só para os privilegiados salvos. Aí na segunda, você vai ressuscitar e vai ser apartado, um à esquerda, outro à direita, apartado. Aí ouvirá de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Por que você vai ter que ouvir isso? Olha para mim, amado. Se ele morreu para te salvar, está aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que você tem que crer. Aí você pergunta, sim, mas eu creio. Como é que você crê? Crer com a boca? Crer com o pensamento? Não, essa crença que está aqui não é esse tipo de coisa que você está pensando. Eu creio tanto em Deus. Não, não é isso não. Você crê tanto em Deus e está pecando. Continua no adultério, continua a mentira, continua a bebida, continua a jogatina, continua servindo nesse mundo de escárnio, continua roubando. Não é? Quando você crê em Deus, significa que você mudou de Senhor. Você não é mais o senhor da escravidão, que serve à escravidão. Não é mais o senhor que o diabo faz de você uma peteca. Você agora é livre em Jesus. Não para pecar, mas para glorificá-lo, para andar com ele e para dar exemplo de fé, de obediência. E que alguém possa olhar para você, homem, mulher, moço, moça, e dizer, verdadeiramente, esse moço, esta moça, esse senhor, esta senhora, é de fato um cristão verdadeiro, pois ele teme a Deus e anda em seus caminhos. E como é que se anda nos caminhos de Deus? O primeiro passo que você tem que tomar, aceitá-lo como Salvador, renunciar ao pecado, se entregar para ele. Segundo passo, se limpar, se purificar da imundície do mundo, aqueles andrajos sujos e mal cheirosos que você andava com eles, que era a bebida, que era o cigarro, que era o adultério, que era a prostituição, que era o roubo, que era tantas outras formas de cometer injustiça na face da terra, você abandonou. Você agora é um servo, uma serva de Deus, que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Então o segundo passo é o batismo. Mas qual é o batismo? O batismo da Bíblia. O batismo é ensinado pelos apóstolos. Olhe para mim, não vá atrás de presbiteriano, não vá atrás de luterano, que todo mundo diz aí que Martinho Lutero fez uma revolução dentro da Igreja Católica, fazendo com que houvesse, né, uma nova igreja. Não houve nova igreja. O que houve foi uma igreja similar à católica, apostólica romana, que é luterana. Qual é a única diferença? Que lá não tem ídolos. Enquanto a Igreja Católica é a igreja dos ídolos, das estátuas, e os seus membros prestam ali cultos, você vai lá, que tá, nesse momento tem alguém ajoelhado diante de uma estátua, diante de uma imagem, que diz que era um santo, que, digamos que ele fosse santo. Para ele foi maravilhoso, porque ele morreu, não ressuscitou. Está escrito que o único que ressuscitou foi aquele que de lá do céu desceu. Quando eles dizem que há pessoas que ressuscitaram, que estão no céu, mentira, lê do engano. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana pregam constantemente que quando você vai morrendo, vai entrando no céu. Mentira! Eles não conhecem Bíblia. A palavra não ensina isso, por isso a salvação é operada no momento que você aceita Jesus como Salvador. Porém, ela se concretiza no dia da volta de Jesus e do arrebatamento dos salvos. Por que há uma ressurreição? Porque todos que morreram em Cristo Jesus, disse Paulo, ressuscitarão no dia da volta de Jesus, no instante da volta de Jesus.
Você está entendendo? Não é que vai morrendo e vai entrando no céu. Essas duas igrejas, e também luterana, são profissionais em dar esse ensino estrábico, esse ensino mentiroso. E onde se baseia no Novo Testamento? Quando Jesus disse ao ladrão, o ex-ladrão, quando ele disse, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, ele diz, hoje mesmo estarás no paraíso. Mas hoje é o hoje mesmo, porque não, na sepultura dileto, irmão e irmã, lá não corre o tempo. O relógio do tempo é para os vivos. Hoje, amanhã, depois, o ano que vem, não sei quantos anos, 1.000.000 de anos, é para os vivos. Quem morreu, o tempo parou para ele. Quando ele acordar na ressurreição, na primeira ressurreição, quando Jesus bradar a salvação, o levantamento da sepultura, ele acorda como se fosse no instante que ele morreu. Porque o tempo não passou para ele. O relógio do tempo não passa para os mortos. Ou os que dormem. Você entenda como quiser. E os que morreram da segunda ressurreição. Aí é um pouquinho diferente. Mas também eles vão acordar naquele dia. Então quando aquele ex-ladrão, porque ele se arrependeu, não era mais ladrão, a partir do arrependimento. O homem é pecador até agora. Parou de pecar, se arrependeu, confessou, abandonou, ele não pode mais ser considerado um pecador. Ele pode ser filho do pecado, porém não é mais um pecador. Ele renunciou, pediu perdão a Deus, abandonou. Lá já diz, quem confessa seus pecados, suas culpas, e deixa, alcança misericórdia. Então se confessou, não é mais um pecador. O ladrão é até o momento que ele rouba. Senão não salvaria ninguém. Parou de roubar, se entregou para Jesus, é salvo. Se morrer, é salvo e vai ressuscitar. Então, essas igrejas pegam uma salvação assim, vai se morrendo e vai entrando no céu em prestações. Em prestações. Hoje entra fulano, amanhã vai entrar ciclano, conversa de quem não conhece nada, lê de engano, e só podia se dar nisso mesmo, porque sequer são batizados com o Espírito Santo. E quem dá essa orientação verdadeira, como disse Jesus, quando ele vier, ele fará lembrar tudo que eu disse e passará também a ensinar. Esses ensinamentos que eu estou dando não são meus, são obras, é lavra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então diz aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que veja, querido, não é uma parte, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você era pecador, mas creu nele, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Porque você creu no seu sacrifício e aceitou como Salvador. E se batizou, foi batizado, melhor dizendo, de acordo, porque ele diz lá, quem crer e for batizado. Então, o primeiro passo é crer, o segundo é batizar. Mas como é que batiza? Tem vários batismos, tem muito tipo de batismo. O mais falso de todos é esse batismo que chega na beira das águas, ou na pia batismal, ou num tanque qualquer, ou numa bacia, qualquer coisa, e diz lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é essa a forma. A forma do batismo é aquela que foi pregada, ensinada, realizada pelos apóstolos. Eu não posso criar uma forma própria. Eu não posso também procurar treinar um teólogo dentro da minha doutrina e dizer para ele, ensina isso, sendo que é mentira. Então, as doutrinas que vêm, esses teólogos, pseudo-teólogos, que estão por aí, servindo as suas denominações, esses homens não têm independência para ensinar o Evangelho, porque são pessoas que estão escravizadas no salário, no carro, na casa pastoral ou paróquia, são escravos. E se sair dali, não tem coragem ou não tem profissão, não tem disposição para tocarem as suas vidas, porque que depende daquilo. E no dia seguinte, quando eles se aposentam, abandonam tudo. Você imaginou
Como é que um obreiro pode se aposentar? Quando foi que Deus mandou alguém se aposentar? Quando foi que Jesus disse, ó, você trabalha, Manuel, até 70 e poucos anos, você se aposenta. Ele chama aí de jubilar, que é uma palavra assim que não choca, né? Jubilar quer dizer aposentar. E eles pegam, varrem as suas gavetas do seu gabinete pastoral, e no outro dia pega a esposa, se ainda tem, e vamos mandar uma mulher, vamos lá para as praias do Ceará. Então estamos aposentados. E nunca mais sobe num púlpito. Quem foi que deu essa doutrina? De onde tiraram isso? Você é pastor eternamente. Se você recebeu de Deus o pastorado, até o último dia da sua vida, você é pastor. Você só deixa de ser obreiro do Senhor quando morrer. Não tem aposentadoria, não tem jubilação para esse tipo de gente. Tem que trabalhar. Aí pronto, vamos dizer assim, naquele dia para frente, é como se o Espírito Santo abandonou ele e ele nunca mais subiu num púlpito para dar uma mensagem. Você veja a falsidade, veja a falha dessas doutrinas, o tamanho da falha dessas doutrinas, como são falhas, como ensinam os seus membros erradamente, em tudo. Também não podia ser diferente, pois lhes falta aquele poder envolvente do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Mas eu vou tratar desse assunto em uma outra oportunidade e vou dizer o seguinte, e os neopentecostais? O que é isso? Aí pergunta para mim, pastor Manuel Jerônimo, o senhor sabe o que é neopentecostal? Sei, e vou dizer para você. Amém?